E ainda sobre economia, o prejuízo das estatais brasileiras bateu recorde entre janeiro e agosto desse ano. Segundo o Banco Central, o rombo já passa de 7 bilhões de reais. Desse total, as estatais federais registraram um déficit de aproximadamente 3 bilhões e meio de reais. Já as empresas públicas estaduais ficaram no vermelho em cerca de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Os dados não incluem os resultados dos bancos públicos e da Petrobras. O cálculo do Banco Central considera a variação das dívidas das estatais usando o conceito abaixo da linha, que mede a diferença entre o endividamento e o pagamento de dívidas. Em contraste, o Tesouro Nacional e as próprias empresas adotam o conceito acima da linha, que reflete diretamente o fluxo de caixa. E aí, Consta, como é que interpreta esses números? Ora, é muito simples, o Brasil voltou, né? O Brasil voltou, o amor venceu e custa caro. O governo Bolsonaro mostrou recorde também no resultado das estatais, positivo, e estava tentando privatizá-las, mesmo assim, porque entende que não cabe ao Estado ser empresário e que o mecanismo de incentivos é muito mais adequado quando tem uma gestão privada. Então estava tudo na direção certa, profissionalização, sem divisão com base em feudo partidário, em politicagem, e tentando privatizar, inclusive já no final, falando em tentar privatizar até a Petrobras. Né? Não precisamos de um Estado shake. Né? Nos Estados Unidos, o petróleo também é estratégico e tem mais de 30 empresas particulares disputando o mercado. Não existe uma Petro USA. Acho que os militares devem ter atrasado um pouquinho esse projeto com a mentalidade mais nacionalista e estatizante deles. O que eu tenho a questionar, Brown, com essa notícia, que é esperada, né? Eu escrevi o livro Privatize Já, mencionando inúmeros casos de sucesso de privatizações e mostrando o que o PT fazia com as empresas estatais. Né? Era sempre isso, o resultado é invariavelmente o mesmo quando o PT está no comando. Uma vez que era esperado isso, a pergunta que eu queria fazer é: por onde andam os nossos, entre aspas, liberais tucanos de mercado que fizeram o L? Armínio Fraga, João Amoedo, até Helena Landau, considerada a musa da privatização. Por onde eles andam? Eles tinham a opção de votar no Paulo Guedes, que estava lá como posto Ipiranga do Bolsonaro. Eles fizeram o L. E agora eles não têm nada a comentar sobre a destruição, uma vez mais, das nossas empresas estatais? Um complemento, Piotr, já vou te devolver. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, pediu mais controle por parte do governo Lula sobre os gastos públicos. O alerta foi feito em entrevista ao site Poder 360. Ao ser questionado sobre a necessidade de se fazer um ajuste fiscal pelo lado dos gastos e se as medidas tomadas pela parte das despesas seriam tímidas, Seron afirmou ser necessário um olhar mais consistente a respeito da dinâmica das despesas obrigatórias. O secretário admitiu que essa dinâmica econômica estabelecida pelo governo até o momento tem deixado o mercado em dúvida sobre a sustentabilidade das medidas. Quando perguntado sobre a disposição do governo para tomar medidas impopulares de corte de gastos, Seron afirmou, abre aspas, a sociedade compreende quando a medida é bem explicada, fecho aspas. Mas será que esse alerta vai ser ouvido, Piotr? Vê alguma possibilidade de que o governo atenda a esse apelo feito pelo secretário do Tesouro? Hoje é dia 10 de outubro de 2024. Nós estamos, então, há um ano, 9 meses e 10 dias do mandato Lula. A equipe econômica não conseguiu convencer sequer o próprio presidente de que precisa fazer um ajuste fiscal com corte nas despesas. Convencer a população é bem mais fácil do que isso. Sejamos justos. A população, quando entendeu, por exemplo, e eu me refiro lá ao governo Bolsonaro, da necessidade de se fazer reforma da Previdência, que sempre tinha alta rejeição, quando se explicou o custo que tinham os funcionários públicos, que arrecadavam muito menos, mas tinham salários muito mais altos do que a média que se aposentava pelo INSS, a população entendeu e abraçou a reforma da Previdência. Quando você explica, eu concordo com o Seron, quando você explica, óbvio que você tem a compreensão maior, a chance de ter uma compreensão maior da população. Mas como é que você vai dizer para a população fazer um esforço se o próprio governo, o ministro Haddad, que não conseguiu até agora nenhum êxito em cortar despesas, o próprio Seron que diz assim, vamos fazer esse corte, aí ele fala de despesas obrigatórias. Despesas obrigatórias é dinheiro carimbado, dinheiro, por exemplo, que está adicionado, você aumenta o salário mínimo aqui, você tem que aumentar uma série de outros benefícios, e isso, claro, mexe na conta, coisa que o Paulo Guedes estava dizendo lá atrás.
O PT nunca apoiou essa medida, a esquerda nunca apoiou lá. Então, o que ele vai? Ele vai tentar convencer primeiro os da base do governo, e olha que a base do governo é diminuta, mas se convencer a base do governo vai aumentar os votos, porque a outra parte é bem mais possível de abraçar essa causa. Então, o que nós temos nesse momento é que, quando se vê, por exemplo, estatais dando prejuízo, qual é o esforço que o governo faz nesse sentido? Qual é o nível de eficiência que o governo tem nesse sentido? Um governo, para pedir alguma coisa para a população, precisa primeiro ser exemplo. Este governo é um péssimo exemplo. Daí que a gente vê, obviamente, o Seron está tentando dar uma explicação técnica para a situação. O diagnóstico é técnico e muito bem quisto, muito bem analisado, mas se não mexer na própria estrutura do governo, não vai convencer ninguém. A primeira função do Ministério da Fazenda, dele, Seron, do ministro Haddad, é convencer o próprio governo, que precisa fazer ajuste fiscal pelas despesas, porque há 1 ano, 9 meses e 10 dias, o governo não fez nada disso. Só quis aumentar a receita e bateu no teto. Aliás, já passou desse teto.